Graças a Deus, graças a Deus. Deus é bom e a sua palavra nunca falha. Eu ia pregar sobre Davi. Eu acho que eu vou pregar sobre Danal. Se você não viu o vídeo do Danal, vai procurar na internet. Aleluia! Davi conhecia Deus. Vira aí para o teu irmão e fala assim: Davi conhecia Deus. Vira para o teu outro irmão e fala assim: eu conheço a Deus. A gente está nessa jornada de a gente descobrir quem é esse nosso Deus. Uma jornada na prática, uma jornada de vida. E a gente está vendo como exemplo esse homem que Atos diz que era o homem segundo o coração de Deus, que faria toda a vontade de Deus. Ou seja, um homem que conhecia o coração de Deus. Quantos aí querem conhecer mais o coração de Deus? A vontade de Deus, o plano de Deus. A gente tem como exemplo alguns homens na Bíblia. E eu, em particular, escolhi Davi para a gente falar nessa nossa série. A gente falar sobre um homem que conhecia Deus, um homem que falhou, um homem que deixou às vezes a desejar dentro da sua casa, mas era um homem que amava a Deus acima de todas as coisas. E um homem que viu a manifestação de Deus em tudo aquilo que ele esperava. E é isso que eu quero que você entenda nessa série, que você experimente toda a plenitude de um Deus que você conhece. Sabe, não é apenas uma informação, não é apenas um conhecimento mental, é uma experiência de um Deus vivo, um Deus presente e um Deus próximo. Diga comigo: eu conheço um Deus vivo, um Deus presente e um Deus próximo. Esse é o meu Deus. Diga: esse é o meu Deus. Então abra aí comigo em 1 Crônicas, capítulo 28, por favor. Primeira Crônicas, capítulo 28. Davi, já passando aí o bastão para Salomão, e dando algumas dicas para Salomão. E ele aqui no capítulo 28, ele fala algo que chamou muito a minha atenção. Nessa noite eu falo para você, Provérbios capítulo 4, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Ou seja, conhece a Deus, guarda Ele lá no mais íntimo, e tem intimidade com Ele no mais íntimo do teu coração. Porque aquele que busca, acha. E Deus está disponível para nós. Você tem que saber disso. Deus está disponível para você. Não tem linha ocupada com Deus, não. É desse jeito. Obrigado. 1 Crônicas 28, capítulo 28, verso 9. Diz assim: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai. Ou seja, veja o que Deus fez na minha vida e o que Ele está disposto a fazer na tua vida. Essa que era a chave de Davi. Davi não queria somente que Salomão conhecesse ao Deus do pai. Davi não queria que ele conhecesse apenas um Deus histórico. Davi queria, na realidade, que Salomão experimentasse o mesmo Deus que Davi experimentou. Um Deus amoroso, um Deus que cuida, um Deus que vela pela sua própria palavra para fazê-la cumprir, um Deus que está junto, um Deus que diz para ele que nada faltaria para Davi. Salomão, eu quero que você conheça essa dimensão de Deus. Conhece o Deus do teu pai. A palavra conhecer aqui é perceber, é ver, é conhecer por experiência, é conhecer bem, é ser conhecido. Isso fala de comunhão. O que Davi estava querendo falar para Salomão? Salomão, tem comunhão com Deus. Chega para junto. Hebreus vai dizer que hoje, porque nós estamos numa nova aliança, nós podemos nos aproximar. Entenda que pelo sangue de Jesus você já entrou na presença de Deus. Entenda que pelo sangue de Jesus você não precisa ficar orando, Senhor. Não, porque quando eu adoro, eu entro na presença do Senhor. Errado. Quando você adora, você está respondendo na presença de Deus. E a adoração é a nossa resposta para Deus, é nós sermos guiados pelo Espírito, é nós discernirmos a movimentação da graça de Deus, é nós nos submetermos à voz de Deus. Isso é a nossa adoração todos os dias. E é esse o tipo de adorador que Deus procura. Você lembra lá de João capítulo 4?
que o pai busca, que o pai está de olho, que o pai quer ter comunhão contigo, mas ele diz uma classe de pessoas que é importante para ter comunhão com ele. Porque o pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Lá em Salmos diz que ele seria conhecido de todos aqueles que o invocam e o invocam em verdade. Invocar no Velho Testamento a palavra é cará, e cará significa convidar. Cará significa abrir-se e invocar pelo nome. Ou seja, é isso que nós estamos querendo ver aqui, até nessa nossa pregação de hoje, que Davi conhecia os nomes de Deus. Davi convidava a um Deus pessoal. Davi não chamava qualquer pessoa, Davi chamava a Deus pelo nome. Davi conhecia os nomes de Deus. A gente viu então, na última vez que nós nos encontramos, nós vimos que Davi conhecia a Deus pelas Escrituras. Pastor, como é que eu posso conhecer a Deus? Pela palavra. A Bíblia é Deus falando comigo. A Bíblia é Deus falando comigo acerca de si mesmo. Davi conhecia Deus pelas Escrituras. Davi conhecia através de revelação progressiva. Ou seja, o relacionamento que você tem com Deus hoje vai ficando cada vez melhor. O Deus que você experimentou há um mês atrás com cura, Ele continua sendo a tua cura. E você, quanto mais vai se abrindo para Ele, mais fácil fica esse relacionamento. É uma revelação progressiva. Eu digo sempre que Deus é do Partido Progressista. Porque Ele tem progresso para você, Ele tem avanço para você. Ele quer que você ande para frente e não para trás. Ele quer que você ande para cima e não para baixo. E tudo que Deus tem para você, presta atenção nisso, gente. No nosso relacionamento com Deus, quando você se entrega o teu coração para Ele, esse relacionamento vai ficando cada vez mais íntimo. Ao ponto do profeta virar para o seu moço e falar assim: cara, você não está vendo isso aqui não? E o moço está todo amedrontado porque o profeta tem cavalos e cavaleiros ao nosso redor. E aí o profeta vira e fala: não, calma aí, você não está vendo isso não? Você não está vendo na dimensão que eu estou vendo não? Senhor, abre os olhos dele para que ele saiba que maior é os que estão conosco. Essa é a dimensão que Ele quer que você experimente Ele. Que você saiba, porque saiba. Mas pastor, eu perdi o emprego. Eu sei, porque eu sei que o meu Deus suprirá, segundo a sua riqueza em glória, cada uma. E cada uma é conta de luz, cada uma é conta de água, cada uma é comida no seu refrigerador, cada uma é saúde para o teu corpo, cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Ou seja, com base na obra de Cristo Jesus já realizada no Calvário. É assim que Deus quer que você experimente Ele, de forma progressiva. O teu relacionamento com Deus vai ficando melhor. E é por experiência. Ou seja, Davi não se contentava em conhecer sobre Deus. Ele queria um encontro, ele queria uma manifestação da pessoa de Deus. Então no Salmo 23:1, Ele é o meu pastor, diz Davi. No Salmo 18, vários versículos lá, diz assim: Ele é a minha salvação. No Salmo 7:10, Ele é o meu escudo. No Salmo 28, Ele é a minha força. Abre aí comigo em Êxodo capítulo 15, por favor. Moisés também tinha esse coração para Deus. Nós não estamos falando de uma força, nós não estamos falando de uma coisa, nós estamos falando de uma pessoa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Davi conhecia a Deus. Êxodo 15:2, Moisés falando. Olha aí, verso 1. Aleluia. Então Moisés e todos os filhos de Israel entoaram esse canto de adoração e louvor a Yahweh. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, precipitou cavalos e cavaleiros no fundo do mar. E é isso que Deus faz com os teus inimigos.
Então o nosso louvor e a nossa adoração é uma resposta àquilo que Deus é, e àquilo que Deus faz, e àquilo que Ele já fez. É uma resposta. Verso 2: Yahweh, o Senhor, é a minha força e o meu canto. A Ele devo a minha salvação. Aleluia! Alguém pode dizer glória a Deus aí? O ponto-chave é esse, gente. O nosso conceito mental, o nosso conhecimento acerca de Deus é o que determina o nível e o padrão da nossa adoração. Então veja, a visão distorcida de quem Deus é restringe a nossa adoração. E a adoração é resposta. Dá uma catucada no teu irmão e diga: adoração é resposta. É uma resposta em submissão. Nós já vimos isso naquela série Regenerados. É uma adoração em submissão, é uma adoração em respeito, é uma adoração em serviço. Então a visão distorcida de quem Deus é restringe a nossa adoração. Eu notei aqui algumas coisas, segue aqui comigo, olha só. Deus não é homem, Ele é Deus, Ele é Elohim, e por isso a nossa resposta é em temor e respeito a Deus. Eu não trato Deus como se fosse um homem qualquer. Por ser Deus, Ele é fiel em todas as suas promessas. O pastor Paulo pregou isso aqui na quinta-feira. Nessas promessas Ele já deu o sim e o amém. E eu falei para você que a palavra amém, logo no finalzinho do culto, a palavra amém vem de uma raiz, de uma palavra cirofenícia, que significa fidelidade. Então quando Deus diz amém, Ele está dizendo: eu sou fiel para cumprir. Presta atenção, Deus está dizendo que você já tem a autorização para prosperar. Deus já está dizendo que você já tem a autorização para expulsar desse corpo as enfermidades. Mas Ele não deixa você ao léu, Ele não deixa você sozinho, Ele é o amém. Ele é aquele que se manifesta na sua vida e diz: eu sou fiel à minha própria palavra e eu vou te ajudar a você ver isso se cumprindo na nossa vida. Ele não te deixa sozinho. Você tem o sim e o amém. Você tem a autorização e você tem a fidelidade de Deus. O meu Deus é fiel. É fiel. Deus não é homem, Deus não é nosso escravo, Ele é nosso Senhor, Ele é Adonai, Ele é Jeová, e por isso a nossa resposta com o nosso serviço. Mas não é interessante que a Bíblia fala que Ele mesmo, o Senhor, Ele trabalha para aqueles que nele esperam? Esse é o nosso Deus. Ele te ama tanto que mesmo sendo o Senhor, Ele se fez servo. Diz lá em Filipenses capítulo 2. E mesmo como servo, as pessoas o reconheciam como Senhor. Porque aquele que se humilha é exaltado. E Deus está nos ensinando isso. Deus não é um estranho qualquer. Ele é nosso Pai. Ele é Abba. Nosso paizinho querido. E por isso a nossa resposta é sempre em intimidade. João capítulo 4, verso 22. Abra aí comigo, por favor. João capítulo 4, verso 22. Indo um pouquinho para o Novo Testamento. Deus quer ser conhecido. Nossa visão distorcida de quem Deus é restringe a nossa resposta a Deus. João capítulo 4, verso 22, Jesus falando para aquela mulher, Ele diz: vós adorais o que não conheceis. A Bíblia fala de segundo, se eu não me engano, Timóteo, Paulo falando de certas pessoas que tinham zelo pelas coisas de Deus, mas sem entendimento. E zelo é paixão, a palavra zelo, zelô, é paixão no grego. Ou seja, pessoas que eram apaixonadas por Deus, mas sem o entendimento da verdade. E a pessoa apaixonada, ela faz coisas malucas. É ou não é? Faz coisas do contrata carro de som, passa vergonha. Deus quer com que você seja uma pessoa apaixonada por Ele com entendimento. Que você o conheça de primeira mão.
Não é conhecer por carta. Não é por conhecer por Facebook. Fala Deus, aleluia. Por Twitter, eu troco Twitter com Deus. Mas você já viu? Nunca. Não, Deus quer com que você tenha intimidade com Ele. E é isso que Ele estava falando para essa mulher. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Ou seja, vocês tentam responder a alguma coisa e vocês não sabem nem quem é. Mas nós adoramos o que conhecemos. Jesus estava sendo enfático. A base da nossa adoração é o nosso conhecimento de quem Deus é. Porque os verdadeiros adoradores, diz lá João capítulo 4, adorarão não é qualquer coisa. Adorarão o Pai. Uau! Adorarão o Pai. No Velho Testamento, o conceito de adoração era um conceito muito de Senhor. Pastor Paulo falou isso um pouco aqui na quinta-feira. Era um conceito muito de Senhor, ou seja, eu me coloco como escravo, vermezinho, quem sou eu? Muito aquém. E Jesus vem e fala, eu estou colocando vocês numa nova dimensão, porque através de você ser nova criatura, você nasce de Deus, e por nascer de Deus, esse Deus que é o seu Senhor, também é o teu Pai, e Ele cuida de você. Ele cuida de você, gente. Você não precisa se preocupar. Você não precisa se preocupar. Vou te falar, outro dia, chegamos lá, eu e Hélida, a gente mudou de apartamento. Aí chegamos lá no apartamento, a gente tinha uma vaguinha tão bonitinha, coisa e tal. E daqui a pouco chega uma pessoa e fala, não, essa vaga é minha. Não, porque o condomínio diz isso. Não sei o que lá. Tudo querendo que você brigue. Eu falei para ela, não vou brigar não. A pessoa quer a vaga, deixa ela ficar com a vaga. A gente vai pegar uma outra vaguinha. Pegamos uma vaguinha direitinha, legal. A gente estava para trocar de carro, um carro maior. Beleza. Outro dia, por causa dessa nossa posição, de nós não brigarmos, preste atenção nisso. Aí ele chegou em casa e estava faltando luz. Ela não conseguiu subir, a gente mora no 6º andar. E ficou conversando com o porteiro. E o porteiro começou a relatar para ela. Sabe aquilo que vocês fizeram, de não reclamar, coisa e tal? A pessoa ficou de boca aberta, ficou sem reação. Na realidade, tem um montão de gente do condomínio contra essa pessoa. E eles estão tudo de olho em você. Aí o porteiro virou para a pessoa e falou assim, é porque ele tem Jesus. Aí Mateus capítulo 5 vai dizer assim, bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Ele luta a tua causa, gente. Não, porque é meu direito, eu vou fazer, eu vou acontecer. Ele luta a tua causa. Ele não chamou você para se vingar. Ele é aquele que te vinga. E Ele te vinga de uma forma, presta atenção nisso, Ele te vinga de tal forma que você é abençoado e a outra pessoa também é abençoada. A gente quando quer se vingar, a gente quer que a outra seja pisada e massacrada, vire paçoca debaixo do meu sapato. Deus, quando se vinga da outra pessoa, Ele salva a outra pessoa. Porque Ele quer que todos sejam salvos. Ele é salvo através do seu testemunho. Vira aí para o teu irmão e fala assim, ninguém vira paçoca debaixo do meu sapato. Aleluia. Aleluia. 1 Crônicas 29, vai lá comigo, volta lá. Então, gente, não é formalismo, a gente não está falando de formalismo aqui não. A gente está falando de experimentar Deus todos os dias, de você entregar as suas lutas para Deus, de você entregar as suas preocupações para Deus. Nessa série a gente vai ver os nomes de Deus, a gente vai ver Jeová Jireh, a gente vai ver Jeová Rafá, a gente vai ver Jeová Shalom, a gente vai ver Jeová Tzidkenu, a gente vai ver Jeová Raá, a gente vai ver Jeová Sabaoth, a gente vai ver os nomes de Deus, porque a visão distorcida de quem Deus é restringe a nossa adoração. E através dos nomes de Deus a gente vai conhecendo o caráter de Deus. 1 Crônicas 29, verso 10 a 13, diz assim. 1 Crônicas 29, de 10 a 13. Nós lemos 1 Crônicas 28, Davi ensinando algo a Salomão. E no capítulo 29, ele começa a louvar a Deus no meio ali da congregação, no meio do povo, na frente de Salomão. E no verso 10 ele diz assim: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse:
Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai. Olha só, o povo não tinha essa noção de que Deus era Pai. Ele tinha uma noção vaga de que Deus é Pai porque Ele é Criador. Mas Davi, ele tenta trazer porque Davi prefigura Cristo. Então Davi tenta trazer esse relacionamento, esse entendimento. Então eu te louvo e te bendigo, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Verso 11: teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, teu Senhor é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o quê? O teu glorioso nome. Para isso a gente precisa conhecer a Deus de maneira íntima. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que o nome de Deus é majestoso. O nome de Deus é majestoso. Abra comigo no Salmo 8. Eu quero ver vários salmos de Davi. Aliás, a série é sobre Davi, então nós vamos ver os salmos de Davi. Salmo 8. Está preparado para ler a Bíblia? Amém. Salmo 8:1. Diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. A palavra majestade aqui no hebraico, ela tem o sentido de esplendor, de glória, de honra, presta atenção, de superioridade de poder. Superioridade de poder. Quando Davi estava exaltando que Deus era majestoso, ele estava querendo dizer: tu és superior em poder. Aliás, nós cremos num Deus onipresente, onisciente e onipotente. Esse é o caráter de Deus. E Davi estava louvando aqui: Senhor, tu és superior de poder e posição, tu és excelente, tu és grande, tu és famoso, tu és exaltado em triunfo. Esse é o nosso Deus. Quando as pessoas, presta atenção, por isso é que a nossa vitória exalta a Deus, não a tua derrota. As pessoas que acham que a nossa derrota é porque Deus está querendo fazer alguma coisa. Não, a Bíblia diz que Ele é exaltado quando você triunfa. Por isso é que você é conduzido em triunfo. As pessoas olham para você e elas veem o Deus a quem você adora. Por isso é que Ele não fala só que você vai vencer, Ele te ajuda a vencer. Porque quando Ele te ajuda a vencer e você é visto como um vencedor, presta atenção, Ele é visto como um vencedor. Porque nós somos representantes do reino de Deus, gente. Paulo vai dizer que nós somos embaixadores de Deus. E o embaixador representa o reino que o enviou. Então esse nosso Deus, gente, Ele é majestoso. Os próprios nomes de Deus revelam a sua grandeza. Deus encapsulou a sua natureza, a sua glória, a sua excelência nos significados do seu nome. Então olha só, os seus nomes são um dos métodos que Ele usa para que você entenda como Ele é e como Ele age. Os nomes de Deus, como Ele é apresentado na Bíblia: Jeová Nissi, Ele é a nossa vitória. Jeová Jireh, Ele é o meu provedor. Jeová Rafá, Ele é a minha cura. Jeová Raá, Ele é o meu pastor. Jeová Tzidkenu, Ele é a minha justiça. Elolam, o eterno. Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Quando Ele demonstra isso através das Escrituras, Ele quer que você entenda como Ele é e como Ele age. Você nunca vai ver um nome na Bíblia, aquele que te faz perder uma batalha. Você sempre vai ver aquele
que te faz vencer a batalha. Aquele que coloca a doença. Ele não se apresenta assim. Ele se apresenta como aquele que cura, como aquele que vive, como aquele que reina, como aquele que é poderoso. Então, gente, Ele é o grande eu sou. Ele não pode ser menos do que Ele é, e não precisa ser maior do que já é. O que Ele é perfeitamente suficiente. Nós não precisamos implorar para que Ele seja mais ou faça mais, porque Ele é o que é, antes, agora e depois, o que sempre foi e o que sempre será, aquele que não muda, não há sombra de variação nele, aquele Deus que você experimentou há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há 5 minutos atrás, no seu caráter, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E Ele quer que você o experimente todos os dias, gente. Aleluia. Salmo 93, vai lá para mim. Salmo 93. Vai para frente. Salmo 93. De 1 a 5. O nome de Deus é majestoso, superior, excelente, grande, famoso, exaltado em triunfo. Verso 1 diz: reina o Senhor. Revestiu-se de quê? De majestade, de superioridade, de excelência. O nosso Deus é um Deus excelente. Por isso que Daniel era um homem de excelência, porque Daniel conhecia ao seu Deus. E ele representava o seu Deus em tudo aquilo que ele fazia. Revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o seu trono. Tu és desde a eternidade. Levanta os rios, ó Senhor, levanta os rios o seu bramido, levanta os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso. Sabe quando você sente que você está no meio de um turbilhão e que parece que é um rio, que você perdeu o controle, que parece que esse rio está te levando, pastor, não sei o que mais fazer? A Bíblia diz que o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Ele está falando para você que é santo. Ele está falando para você que foi justificado. Olha só Davi olhando para frente. Davi era um profetaço. Davi olhava para frente. Davi via Cristo. E ponto número 2. O nome do Senhor, o nome de Deus é poderoso. O nome de Deus é poderoso. Vai lá comigo em Lucas. Número 1, o nome de Deus é majestoso, é superior, é excelente. Lucas capítulo 9. Diz assim: e todos ficaram maravilhados. 43, 9:43. Lucas 9:43 diz: e todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus, como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia. De quanto Jesus fazia. A majestade de Deus é revelada naquilo que Ele é e naquilo que Ele faz. Naquilo que Ele é e naquilo que Ele faz. Não é suficiente somente conhecer quem Deus é. Ele quer fazer na sua vida. Ele quer fazer na sua vida, gente. Olha só o que a nova tradução na linguagem de hoje diz, aí na tela. Diz assim: e todos ficaram admirados com o grande poder de Deus. Mesma palavra, majestade, no grego agora. O grande poder de Deus. Todos estavam admirados com o que Jesus
fazia. A palavra majestade em grego, a raiz dela básica é a palavra megas, da onde a gente tira mega supermercado. Mega é algo muito grande. A palavra majestade tem o significado de magnificência, de majestade, manifestação de grande poder, grande autoridade para fazer algo. Atos grandes, poderosos, grandes coisas, obras maravilhosas. As pessoas ficavam maravilhadas ante as obras maravilhosas que Deus fazia através de Jesus. E as pessoas vão ficar maravilhadas com as grandes obras que Ele vai fazer na sua vida e através de você. Porque você conhece o teu Deus, você conhece quem é o teu Deus. Como diz o pastor Paulo, quem é que está entendendo aí? Majestade. Deixa ele. Majestade significa favor notável. Favor notável. A pastora Deise, outro dia, o pastor Deise estava falando, ele falou, a pastora Deise trouxe aqui um significado sobre favor. Favor é Deus abrindo portas para você. E a majestade de Deus é Deus abrindo portas para você. Favor notável, favor visível, favor evidente. Todo mundo vai ver que Deus está na tua vida. Todo mundo vai ver a tua transformação. Preste atenção, pastor, mas está demorando. Se entrega ao Espírito Santo e todo mundo vai ver. Vai ser evidente. Grande, excessivamente alto, forte, poderoso, algo a ser valorizado por sua excelência, de grande status ou importância. Majestade no grego é a expressão da atividade de uma pessoa. É Deus agindo para você. Eu quero ler aqui alguns versos. Salmo 111. Leia aí comigo, Salmo 111, verso 3, na NVI diz: os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Aleluia. Salmo 145, acompanha aqui comigo na tela, está aqui na tela. Salmo 145, do verso 4 até o verso 7 diz: os pais contarão a seus filhos as coisas maravilhosas, os grandes milagres que tu fizeste. Pensarei constantemente sobre o teu glorioso poder. Olha a meditação aí. Olha você se encher da palavra. Pensarei constantemente sobre o teu glorioso poder. Meditarei sobre a tua grandeza e os teus milagres maravilhosos. Teus tremendos sinais de poder estarão em todas as bocas. Quantos aí creem nisso? Que essa família pelo qual você tem orado, esse teu irmão, esse teu pai, essa tua mãe, os teus tremendos sinais de poder estarão em todas as bocas. E eu anunciarei ao mundo a tua grandeza. Por muito e muitos anos todos se lembrarão da tua grande bondade, e os homens cantarão louvando a tua justiça. Então há um link, gente, entre a manifestação da presença de Deus e o nosso louvor, e nós louvarmos os nomes de Deus. E esse link, gente, é o nosso louvor e a nossa adoração. Louvor libera Deus para agir e molda o nosso conceito de quem Deus é. Ele não nos convida ao adorarmos porque Ele tem um ego inacessível, mas porque a adoração é um convite à sua manifestação. É uma resposta que o convida ao que Ele é em nós. Quando você está adorando a Deus, e lembra que a adoração é uma resposta. Então tudo começa com a graça de Deus. Tudo começa com Deus tomando o primeiro passo. Ele se revela como um Deus que ama. E você responde. Quando você está respondendo a essa iniciativa de Deus, você responde pela fé a graça de Deus. Como é que Deus inicia? Pela graça. É sempre pela graça. Como é que você responde? Pela fé. E quando nós focamos a nossa fé naquilo que tem mais valor para nós, nesse caso, o nosso Deus, nós estamos adorando a Deus. Adoração e fé
são duas das maneiras que a nova criatura tem como responder a Deus. Adoração e fé andam juntas, porque não há como você adorar um Deus que você não vê se não for pela fé. Não tem como. Por isso que a adoração a Deus só consegue ser dada através de um espírito vivo. Porque o espírito vivo, ele tem a sua fé focada em Deus. Porque ele consegue ouvir a direção de Deus, ele consegue ouvir a voz de Deus. Então a sua fé é focada em Deus. Por isso o homem natural valoriza das coisas naturais, mas o homem sobrenatural, ele valoriza das coisas sobrenaturais de Deus, porque ele reconhece que é Deus quem dá o primeiro passo. Na sua vida quem dá o primeiro passo é Deus. Diga, na minha vida, quem dá o primeiro passo é Deus. Então a sua adoração não faz com que Deus faça nada. Deus já fez, você só responde. É simples. Adoração é algo tão simples, mas tão complicado na cabeça humana. É só você responder às influências do Espírito. Na realidade, Salmo 150 diz assim: todo ser que respira, essa palavra respirar, neshama, é a mesma palavra que é usada lá no início, lá em Gênesis, dizendo que Deus soprou o sopro, o fôlego de vida. E esse ato, esse fôlego, esse ato de Deus soprar é neshama. Então o homem foi criado para viver segundo a dependência do Espírito Santo. O homem foi criado para viver segundo essa influência, segundo o sopro divino. Está se sentindo cansado? Deus sopra refrigério em você. Está se sentindo sobrecarregado? Deus sopra o fardo dele, que é leve, que é manso. Esse é o nosso relacionamento com Deus. Não é o conhecimento mental que libera o poder de Deus, gente, mas o nosso louvor vocal, quando louvamos o seu nome, que libera aquela habilidade de Deus em particular. Eu quero que você fique de pé comigo. Nós vamos ler uma sequência de versos. Eu quero que você faça algo que eu aprendi lá na Rema, na escola bíblica, que é nós declararmos a palavra como se estivéssemos orando a palavra. E eu quero que você, vai estar aqui na tela, eu quero que você repita esses versos comigo. São vários versos curtos, então vamos um atrás do outro, tá bom? Primeiro, diga comigo: eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Engrandecei ao Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Em Deus nos temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Assim, cumpre-me bem dizer enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. E o último: salmodiai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor. O nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é maravilhoso.